Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja no coração de vocês. Por gentileza, acompanhe comigo a leitura da palavra. Vai ser lida no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 14 ao 17. Eu estarei lendo a passagem bíblica mencionada numa tradução denominada Nova Versão Transformadora, também conhecida como NVT. A maioria dos irmãos sabe que existem diversas traduções na Bíblia. Se você quiser acompanhar na sua tradução, fique à vontade. Se quiser acompanhar com a minha tradução, aqueles que estão presencialmente, será projetada. Você de casa, por favor, ouça a palavra de Deus do segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 14 em diante. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Por favor, se assente. O tema da mensagem está sendo projetado. Tema de hoje: estou sozinho. Estou sozinho. É o nosso desafio de superação dessa noite. O náufrago. Esse é o título de um filme protagonizado por Tom Hanks, 20 anos atrás. 20 anos atrás, esse filme foi sucesso de bilheteria. O enredo do filme apresenta a história de um homem isolado numa ilha por conta de um acidente aéreo. Dentre as muitas dificuldades encontradas naquele lugar, o personagem vivido por Tom Hanks demonstra que um dos seus maiores problemas era a solidão. Existiam inúmeros desafios a serem enfrentados naquela ilha isolada. Mas Tom Hanks é representado num personagem cuja maior dificuldade é estar sozinho naquele lugar. Diante daquela solidão obrigatória, o personagem do filme passa a conversar com uma bola de vôlei, a quem ele dá o nome de Wilson, exatamente por causa da marca da bola. Durante boa parte do filme, o personagem vivido por Tom Hanks conversa com uma bola. A bola é sua companheira na maior parte do filme. Esse filme nos ensina, dentre muitos ensinamentos, que é muito complicado viver sozinho, sobretudo nos momentos difíceis da vida. Quando passamos por dificuldades, não há coisa pior do que se sentir sozinho. É isso que esse filme nos ensina.
Eu gostaria de traçar um paralelo com essa ilustração secular, traçar um paralelo com a sua vida, com as suas questões pessoais. Quantas vezes você se sentiu impotente ao perceber que estava lutando sozinho? Quantas vezes nós nos sentimos incapazes por nos sentirmos solitários? Quantas vezes olhamos ao nosso redor e não encontramos ninguém que nos incentivasse, que nos apoiasse ou que lutasse conosco? Você já se sentiu dessa forma? Enfrentando uma batalha voraz e descobrir que você é o único que está naquela determinada guerra, naquela determinada luta. Irmãos, a solidão é uma das piores sensações do ser humano. Deus não criou o homem para viver solitário. Deus criou o homem para viver em sociedade. A história bíblica do profeta Eliseu, que nós nos basearemos esta noite, onde Eliseu estava diante de um exército poderosíssimo, o exército do país chamado Síria, nos indica o caminho para superar esse sentimento de solidão. Momento onde Eliseu parecia estar sozinho, por incrível que pareça, vai nos ensinar a superar esse tipo de sentimento, o sentimento da solidão. E dentre muitas coisas que a gente pode aprender com essa história, eu gostaria de compartilhar a primeira delas com você. Veja bem o que a gente aprende com a história do profeta Eliseu. Quando você se sentir sozinho, aprenda a controlar os seus medos. Eu vou repetir. Afinal de contas, a repetição é didática e pedagógica. Quando você que está aqui me ouvindo, você que está em casa, quando você se sentir sozinho, aprenda a controlar os seus temores. Aprenda a controlar os seus medos. O texto que eu acabei de referendar com vocês, texto da Bíblia, apresenta o profeta Eliseu como um alvo de um poderosíssimo exército. Quem não conhece a história do profeta pode ter a impressão que ele era um homem de guerra, por isso que tinha um exército pronto para destruí-lo. Mas na realidade, essa perseguição sofrida por ele não se dava porque ele estava necessariamente à frente de uma batalha. Essa perseguição sofrida pelo profeta se dava porque Deus lhe revelava estratégias de guerra para que ele pudesse externar ao seu povo, o povo de Israel. O povo de Israel não tinha um exército poderoso, belicamente falando. Não portava as melhores armas ou não continha os melhores guerreiros. Mas o povo de Israel era um povo imbatível. E muitos imperadores questionavam como pode uma nação com tão pouco poder ofensivo de guerra não ser destruída. Foi quando disseram que em Israel havia um profeta a quem Deus revelava os caminhos da vitória. Por essa razão, Eliseu é alvo daquele exército sírio. Os inimigos entenderam que a melhor maneira de vencer os israelitas seria matando o profeta.
se o profeta fosse morto, Israel não teria chances. Por isso que em dado momento, Eliseu se depara com centenas de soldados sírios atacando a sua casa. Irmãos, ser surpreendido por boas visitas é algo maravilhoso. Receber presente em casa é algo maravilhoso. Ser surpreendido com uma festa surpresa também é maravilhoso. Mas este definitivamente não era o caso de Eliseu. Eliseu estava sendo surpreendido por um exército. Não mandaram um homem para matar Eliseu. Não contrataram um matador de aluguel. Quando as suas portas se abrem pela manhã, a frente de sua casa estava tomada por centenas de cavaleiros, cavalos, centenas de homens armados. O versículo 2, na realidade o versículo 15 do segundo livro de Reis, capítulo 6, diz assim: olha o que diz a palavra de Deus. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu Senhor, o que faremos agora? Exclamou aquele servo. Irmãos, nitidamente, o companheiro do profeta Eliseu estava tomado pelo medo. Mas confesse comigo no coração, numa cena como essa, quem não sentiria medo? Podemos afirmar, sem nenhuma crise, que sentir medo numa situação tal como essa, diante de um exército poderoso, é algo natural. Irmãos, a solidão produz em dado momento desespero. Por isso que esse camarada estava desesperado. A solidão produz desespero, sobretudo quando existe uma pressão externa. Quando somos pressionados e olhamos para os lados e não vemos ninguém nos apoiando, é natural que nós entremos em desespero. Foi o que aconteceu com esse personagem bíblico. Ele ficou desesperado. Mas o modo como Eliseu, o profeta, porque os dois estavam na casa que sofria aquele ataque do Império Sírio. O empregado de Eliseu e Eliseu. O empregado de Eliseu fica desesperado. O que nós vamos fazer? Mas o modo como o profeta reage é o que precisa ser destacado nessa história. Vale considerar que alguém estava com medo. Nos identificamos. Às vezes, por estarmos sozinhos, sentimos medo. Mas eu quero chamar a sua atenção para o modo como o profeta reagiu. Porque nós estamos numa série de mensagens com o tema superação. E é Eliseu que vai nos dar o caminho de superar o sentimento de estar sozinho. Queridos irmãos, enquanto aquele servo estava desesperado, aquele empregado estava aflito, olha o que a Bíblia fala a respeito da reação de Eliseu. No versículo 16 de 2 Reis, capítulo 6. Olha o que ele diz. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais que do lado deles. Eu quero chamar a atenção de vocês para a primeira frase de Eliseu. Seu camarada estava desesperado, angustiado, aflito. Eliseu olha para ele e diz: não tenha medo. Não tenha medo. Lembra do primeiro ensinamento? Quando você se sentir sozinho, aprenda a controlar os seus medos. É isso que Eliseu diz para aquele companheiro: não tenha medo. Queridos irmãos, eu preciso demitificar, arrancar esse mito de que medo
é algo pecaminoso. Eu não estou ensinando nessa mensagem que sentir medo é pecado. Até porque o medo é um sistema de defesa. Você não atravessa a rua sem olhar para os lados, porque você tem medo de ser atropelado. Você não põe o dedo na tomada, porque você tem medo de ser eletrocutado. O medo é um sistema de defesa que Deus criou para nos proteger. Não há nenhum pecado em sentir medo. O problema é quando o medo nos domina. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Não podemos nos tornar reféns do medo. Não podemos ser coagidos pelo medo. Quando estivermos sozinhos e sendo atacados pelas circunstâncias, é necessário mantermos a calma. É isso que o profeta ensina: não tenha medo. Ficar desesperado vai piorar a situação. Você se sente só. Existe uma pressão externa, uma pressão no trabalho, uma pressão na família, uma pressão na sua saúde. Não se deixe dominar pelo medo. Cuidado com as fobias da vida. Muito cuidado. Devemos lembrar que durante a solidão, Deus continua sendo Deus. Essa era a convicção do profeta. Eu estou sozinho, mas eu não preciso ser refém do medo, porque Deus continua sendo Deus. Ele, sendo Deus, continua nos observando atentamente. Quando parecer que ninguém está vendo o que você está passando, ninguém consegue enxergar a tua dor, ninguém consegue ser sensível ao teu sofrimento, lembre-se, Deus continua sendo Deus e Ele está atentamente te observando. Um dos atributos divinos chama-se onisciência. Deus tem muitos atributos, muitas qualidades. Uma delas é a onisciência, a capacidade de conhecer todas as coisas. Ele conhece tudo. Por isso nós não precisamos nos amedrontar, ficarmos acuados. A Bíblia Viva é uma tradução bem moderna das Sagradas Escrituras. Em Isaías 43, versículo 1, diz assim, escute. Mas agora Israel, o Senhor que o criou e formou, diz, não tenha medo. A frase não tenha medo aparece no imperativo, é o mandamento de Deus. Quando a gente fala de mandamento, a gente se lembra daqueles mandamentos mais clássicos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Estes devem ser observados. Mas tem um mandamento aqui. Não tenha medo. O medo não pode controlar a sua vida. Quando o medo controla a vida de alguém, este alguém se torna um prisioneiro da vida. O medo faz alguém desistir da sua vida profissional. O medo faz alguém desistir do seu casamento. O medo faz alguém desistir de si mesmo. O medo faz alguém desistir de Deus. Use o medo, não deixe o medo lhe usar. Permita-se ter medo com equilíbrio, mas não se torne refém do medo. Mesmo quando estiver sozinho, lembre-se, Deus está atento e Ele está me dizendo, aquele que me formou, aquele que me criou, diz o Senhor, não fiquem com medo. Segunda coisa que eu aprendo na história do profeta Eliseu. Escute-me. Quando você se sentir sozinho, aprenda a enxergar o que ninguém mais enxerga. Isso é profundo. Eu vou repetir. Quando você se sentir sozinho, aprenda a enxergar o que ninguém mais enxerga. Voltando para a Bíblia,
O segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 17. Olha o que diz. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Irmãos, a fim de acalmar o seu criado, o profeta faz uma oração, para que os olhos do seu amigo, do seu servo, pudessem enxergar aquilo que Eliseu estava enxergando. A Bíblia diz que após a oração do profeta, aquele rapaz que estava amedrontado, ele vislumbra um poderoso exército de anjos, protegendo o profeta Eliseu. Lembra que o profeta disse: não fique com medo, porque maior é o número daqueles que estão ao nosso lado do que aqueles que estão contra nós. Depois da oração de Eliseu, aquele rapaz, ele consegue enxergar um poderoso exército de anjos. O Senhor diz em Hebreus 13, versículo 5: não o deixarei, jamais o abandonarei. Hebreus 13, 5 é palavra de Deus para você. Não o deixarei, jamais o abandonarei. Essa foi a verdade que Eliseu estava experimentando. Por isso ele era tão confiante. Por isso ele não fica desesperado. A visão de Eliseu não se limitava às imagens que os olhos humanos podiam capturar. Nós esquecemos que o mundo não é composto simplesmente por aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Existem realidades que não são visíveis ao olho nu. A própria natureza ensina isso. Quantos objetos, seres vivos, que para enxergarmos se faz necessário utilizarmos um equipamento apropriado, uma lente específica, um microscópio, para podermos enxergar melhor. A natureza nos ensina que nem tudo é visível aos nossos olhos. Existem realidades espirituais que os nossos olhos humanos não podem capturar. Os olhos humanos viam um exército de inimigos. O que os teus olhos humanos estão vendo? Talvez os teus olhos humanos estão vendo você sozinho, todos contra você. Parece que o mundo desaba contra a sua vida. Tudo é contra você. Ninguém te entende, ninguém te apoia, ninguém te incentiva, ninguém te ajuda. Você se sente sozinho. Aqueles que sofrem com depressão, se trancafiam num quarto escuro, eles carregam esse tipo de sentimento. Eles acham que ninguém os apoia. Por isso que se isolam. Mesmo sem depressão, muita gente se vê dessa forma. Mas lembre-se, aprenda a enxergar aquilo que ninguém mais enxerga. A visão sobrenatural permitia ao profeta enxergar um exército maior e mais poderoso, cujas carruagens eram de fogo. O outro exército que contra-atacava era um exército feroz, mas um exército humano. O exército que protegia Eliseu e o seu companheiro era um exército sobrenatural. As carruagens eram de fogo. Toda vez que, às vezes no Antigo Testamento, que aparece carruagens de fogo, é um indício de seres celestiais. Eram obras miraculosas. Quando a gente faz um estudo bíblico sobre angelologia, que é a ciência teológica que estuda os anjos, a gente descobre que os anjos foram criados por Deus como seres mais fortes que os seres humanos. Deus criou anjos, Deus criou homens. Deus deu capacidade a homens, Deus deu capacidade a anjos.
E à luz da Bíblia, anjos são mais velozes. Anjos correm mais do que o Bruno Henrique, melhor jogador do Brasil, do meu Flamengo. Quem entende de futebol sabe o que eu estou falando. Afinal de contas, o Flamengo ganhou essa tarde e hoje é líder. Anjos são mais fortes do que os melhores lutadores de MMA. São mais fortes. Eliseu enxerga anjos que são mais fortes do que os homens, protegendo a sua vida. Meus irmãos, nos momentos de solidão, precisamos aguçar nossa capacidade espiritual de acreditar nas verdades da palavra. Se a Bíblia diz que existem anjos de Deus que nos protegem, precisamos aguçar essa nossa capacidade de crença quando nos sentimos sozinhos. As Escrituras afirmam que o Senhor jamais nos desamparará, jamais. Irmãos, tem um texto que eu acho lindo. 1 de João 4,4, fazia tempo que eu não lia. Quando preparava a mensagem, o Senhor me fez lembrar. O texto de 1 João 4,4 diz assim, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não importa o tipo de contra-ataque que você venha sofrendo. Mesmo que você esteja sozinho, remando contra a maré, se sentindo sozinho, isolado, sem forças, lembre-se, maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Isso é uma verdade bíblica. Podemos confiar e descansar, porque na realidade, irmãos, nós não estamos sozinhos. Se os teus amigos te abandonaram, se as pessoas a quem você considerava não te acompanham, não te ajudam, para de se vitimar por isso. A pessoa mais importante da tua vida e mais poderosa não te abandonou. Lembre-se disso. As pessoas podem te abandonar, as pessoas podem te desprezar, mas Deus continua ao teu lado. Deus continua te acompanhando. Não está no script, mas eu lembrei da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens, que por causa da sua fé, foram lançados literalmente de mãos atadas, numa fornalha de fogo. Era o castigo para quem desobedecia o rei. Eles não eram rebeldes. Eles foram lançados na fornalha porque foram fiéis a Deus. E o rei, por ciúmes, os lançou naquela fornalha. A Bíblia diz que eles não foram chamuscados pelo fogo. E apareceu alguém do lado deles. Quando eles saíram da fornalha, nem cheiro de fumaça havia naqueles rapazes. Um outro episódio foi Daniel, que por causa dos mesmos motivos foi lançado numa cova de leões famintos. Durante a noite inteira, Daniel teve que conviver com leões ferozes, não domesticados e muito famintos. Durante a noite inteira, Deus fechou a boca dos leões. Deus é o Deus que te livra da fornalha. Deus é o Deus que fecha a boca do leão. Aqueles que estão querendo te devorar terão suas bocas fechadas. Irmãos, nós confessamos, a solidão é algo assustador. Olhar à nossa volta e perceber que ninguém nos apoia, a gente pode considerar como algo tenebroso. Mesmo sabendo que as pessoas podem nos abandonar, a história de Eliseu nos ensina que Deus jamais nos deixará sozinhos. Não precisamos ser reféns do medo. O Senhor nunca nos deixa, o Senhor nunca nos abandona. Tem uma canção maravilhosa, eu gosto muito dela, que diz mais ou menos assim: oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou,
na tempestade ou na paz, o Senhor nunca me deixou. Deus jamais nos deixa sozinhos. É preciso, irmãos, enxergar o que ninguém mais enxerga. Para de enxergar somente o que está a um palmo diante dos seus olhos. Seja mais observador espiritual. Olhe pelos óculos da Bíblia. O que a Bíblia diz? Você não está sozinho. Você não está solitário nessa luta. Tem alguém muito especial que permanece ao teu lado. Deus permanece ao seu lado. E você é capaz de superar esse sentimento de solidão. Vamos ficar em pé, por favor, por gentileza. Nós vamos orar ao Senhor como de costume. Um dos momentos que Deus mais se revela próximo de nós é quando a gente ora. Não significa que quando a gente não ora, Deus não está presente, não é isso. Mas quando a gente ora, a gente percebe Deus. A oração, meus irmãos, é para nós percebermos Deus. Por isso que a oração não pode ser uma mera repetição de palavras. Não pode. A oração tem que ser um diálogo sincero. Você tem que externar para Deus aquilo que você sente. Como nós estamos em grupo, é normal que algumas pessoas se sintam mais confortáveis orar no silêncio. Não tem problema. Se isso te deixa mais confortável, você pode orar no silêncio. Mas há outras pessoas, isso depende da formação de cada um, prefere orar em voz alta. Eu particularmente gosto de orar me ouvindo. Se eu for orar no pensamento, minha mente viaja. Eu gosto de ouvir as minhas palavras. Dependente de como você ora. Vale a pena você conversar com Deus. Mas conversar com Deus do modo como a Bíblia ensina, acreditando que Deus está te ouvindo, abrindo o teu coração, fazendo o teu coração sentir a presença do Senhor. E Deus vai ajudar você nos seus desafios, nos seus dilemas. Hoje, especificamente, o Senhor está nos ensinando que nós não estamos sozinhos. Não precisamos ser superados com a solidão. Precisamos. Não precisamos nos sentir mal amados. Sair daqui e dizer, olha, ninguém me acompanha, ninguém me ajuda. Não precisamos. Após ouvir essa palavra, não precisamos. Não precisamos cultivar esse tipo de sentimento fracassado. Não. Temos sim uma excelente companhia. Nós temos a companhia do Espírito Santo. E nós vamos fazer uso dela agora, orando. Você que está doente, apresente sua enfermidade. Você que está precisando de uma resposta de Deus. Seja em casa, seja aqui. Talvez esteja me assistindo na quarta-feira. Eu estou no domingo hoje. Talvez você está assistindo essa mensagem na quarta-feira. Ore comigo. Apresente a Deus quais são as tuas angústias, quais são as tuas crises. Após nós orarmos, a peleja deixa de ser nossa. A luta passa a pertencer a Deus. Sinta isso na minha oração. Pai Todo-Poderoso, nós viemos, Senhor, buscar a Tua presença por meio do culto ao Teu nome. Nós cantamos, nós celebramos, nós ouvimos o Senhor por meio das mensagens cantadas. Mas agora, Senhor, nós queremos falar contigo por meio da oração, porque o Senhor bradou no nosso coração a sua excelente palavra. Fomos alimentados. A história de Eliseu nos ensina que nós não devemos jamais nos sentirmos sozinhos. Os exércitos que estão diante de nós não são mais fortes ou poderosos que o exército que permanece ao nosso lado. Ajuda-nos, ó Deus, a termos visão sobrenatural. Ajuda-nos pela fé a enxergar aquilo que pessoas comuns não enxergam, porque não somos guiados pelo que vemos. Tua palavra diz que somos guiados pela fé no Filho de Deus, e a fé no Filho de Deus nos faz acreditar que não vivemos isolados deste mundo. Não precisamos de uma bola de vôlei para nos fazer companhia. Não precisamos nos sentir acuados dessa vida, porque Deus é real e a sua presença permanece ao nosso lado. Se por acaso, meu Deus,
entre aqueles que ouvem a minha oração, houver alguém que está tomado pela fobia, alguém que se sente completamente prisioneiro do medo, eu quero nesse momento orar juntamente com este indivíduo, para que as amarras do medo sejam destruídas em nome de Jesus. Que essas pessoas sejam livres para confiar no Deus Todo-Poderoso. Pai, no nome de Jesus eu oro para que aqueles que precisam de uma cura milagrosa possam ter um encontro com o Senhor. Pessoas que precisam de um milagre, de uma obra extraordinária, que tenham essa experiência com o Altíssimo. Eu oro, meu Deus, por aqueles que se sentem abatidos por alguma decepção, por aqueles que se identificaram com a mensagem de tal modo que se viram sozinhos em muitos momentos, ou até mesmo se sentem sozinhos agora. Eu oro em nome de Jesus para que esse sentimento seja substituído pela companhia e presença do Espírito Santo. Meu Deus, eu oro pelos desempregados, eu oro pelos empresários, eu oro pelos autônomos, porque Tu és o dono do ouro e da prata e Tu tens prazer em sustentar a nossa vida material também. Pai, eu oro em nome de Jesus pelos casamentos, eu oro pelas famílias, mas oro sobretudo pela vida espiritual, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Ajuda, meu Deus, aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, a se arrependerem dos seus pecados e tomar a decisão de seguir o Teu Filho Jesus. Meu Deus, abençoa os Teus filhos. É assim que eu oro, porque eu creio que Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém, amém e amém.